Eu sou a Isabela Reis. Eu sou o Chico Barney. E esse não é um podcast. Hoje, doutora Isabela, mais do que nunca, teremos um episódio muito especial. Teremos aqui uma premiação. Não sei se vocês repararam, mas eu estou até com um look, assim, um dress code diferente. Eu vim preparada, chique, para indicar... para indicar aqui séries maravilhosas. Vamos defender aqui hoje, fazer nossas defesas emocionadas das nossas séries favoritas em categorias muito especiais. E vamos ter convidados, não é isso, Chico? Uma série de convidados, uma reunião, na verdade, de grandes mentes dos nossos tempos, na verdade, uma confederação contemporânea muito fascinante para discutir nossas séries favoritas. Todo mundo tem uma série de estimação, uma série que realmente bate fundo na alma, e a gente vai aqui fazer defesas apaixonadas, mas também muito racionais, a respeito dos títulos que mais admiramos. Estou certo ou estou equivocado de alguma maneira, Isabel? Está certíssimo, Chico, e eu vou começar agora com a minha série favorita do catálogo da HBO. Gente, esta série é premonitória, dá medo da gente. Toda arrepiada, cuidado, mas assistam Years and Years. A minha defesa é Years and Years. Years and Years é uma série que foi lançada em 2019 e trata ali do núcleo da família Lyons. A série começa em 2019, mas ela aos poucos vai adiantando 15 anos para frente. Então a gente vê 15 anos daquela família. E ela pega exatamente o momento de mundo que a gente estava vivendo em 2019. De ascensão da extrema-direita, né? Políticos de extrema-direita sendo eleitos em vários lugares do mundo, crise econômica. E aí ela vai, a passos lentos ali durante, se não me engano, 6 episódios, desenvolver esses 15 anos dessa família que mora em Londres, é uma família ali da Grã-Bretanha. E, gente, é uma parada assustadora. Cada personagem tem sua colaboração nessa distopia aí de Years and Years. Traz um assunto diferente, mas várias coisas que a série propõe vão acontecendo. Então, os discursos dos políticos de extrema-direita que foram sendo eleitos depois também que a série foi ao ar, tem uma grande crise, uma grande treta, vai mostrando na série, né? Com as pessoas assistindo o noticiário, é tudo muito natural. Uma grande treta entre Estados Unidos e China. Tem bomba que explode no Oriente Médio, e aquilo ali tudo você vai vendo enquanto os personagens estão ali vivendo a vida dele. Tem o Brexit, que naquela época não tinha acontecido ainda, e as consequências do Brexit, uma crise econômica absurda, que é o que está acontecendo neste momento, né, no Reino Unido. Falta de trabalhador, precarização do trabalho, confisco de dinheiro, quebra de banco. Cara, a inteligência artificial é outro nível de inteligência artificial. Então são várias coisas que na nossa vida a gente vai vendo se desenvolver. E a série já jogou lá na frente. Gente, tem inclusive uma pandemia de gripe. É uma coisa absurda. É uma coisa absurda. Eu não sei se vocês sabem, mas existe um profissional que estuda o futuro, que não é que prevê o futuro, mas que faz previsões científicas do que vai acontecer no futuro. Então eu tenho certeza que Years and Years teve auxílio de muitos desses profissionais, porque eles conseguiram traçar uma linha do tempo que a gente só vai ticando assim, ó, feito, igual, aconteceu. Poluição, muitas coisas relacionadas também ao meio ambiente, que você vai vendo ali os toques acontecendo na série. Muitas questões de migração e crise migratória, que, cara, né? O que aconteceu nesses últimos anos em relação a isso? Então é uma série que dá um desespero, juro por Deus, dá um desespero. Assim, não tem outra explicação, mas é muito incrível você ver o trabalho de estudo histórico, geográfico, dessa linha do tempo, dessa família que tem tanto a ver com o que a gente está vivendo agora e com os sentimentos que a gente está tendo agora. Então a minha defesa aqui de melhor série do catálogo da HBO é para Years and Years. E agora eu quero saber de você, Chico Barney. Qual é a sua série? Olha, eu tenho uma série de estimação que eu tenho muito carinho, que eu sou um evangelizador. Por onde eu passo, eu sou o chato da rodinha que fica falando: você já assistiu The Wire? Você gostaria de assistir The Wire? Isso é muito The Wire. É um negócio muito impressionante, porque é uma das primeiras séries do que eles chamam de nova era de ouro da TV americana, que, coincidentemente, quase todas as séries
são desta HBO que vos fala, humildemente. Mas pô, ainda no final dos anos 90 teve lá Sopranos, logo depois teve a Sete Palmos, o próprio Sex and the City, que mostrava protagonistas um pouco mais sofisticados do que a TV costumava mostrar até então, né? Normalmente a gente conseguia ver Os Homens Difíceis, que é até um livro que estuda essa fase da TV, estavam muito em filmes, nos suspense, nos thrillers só de cinema, e a TV começou a ficar mais sofisticada por conta disso. O que eu gosto muito de The Wire é que são 5 temporadas, estreou em 2002. A escuta que dá nome à série, ela é toda construída durante toda a primeira temporada, então alguém só começa a ouvir a conversa dos outros, sei lá, no 7º episódio, porque ele constrói muito bem o cenário, assim, é de um jornalista, quem criou essa série, é um jornalista chamado David Simon, que continua trabalhando, fazendo grandes séries para a HBO, como, por exemplo, recentemente uma chamada Show Me a Hero, com Oscar Isaac, que quem não viu vale ver, e é sempre uma análise política ou social, sociológica a respeito, nesse caso específico, de Baltimore, que é a cidade que é a grande protagonista da série. Os personagens, a gente gosta de uns, tem raiva de outros, eles aparecem numa temporada, depois voltam só na 4ª, mas é uma série sobre assuntos e não sobre pessoas, no final das contas. Ela é quase um estudo de caso sobre as grandes instituições que corroem uma sociedade, né, uma cidade. Então, na primeira, a gente tem uma análise muito grande de como funciona o narcotráfico, como que ele existe em relação à polícia e tudo mais. Na segunda, eles expandem isso para a maneira como a droga chega na cidade, e nesse caso de Baltimore, no sistema portuário. Então a gente conhece melhor as pessoas que estão ali fazendo esse caminho. E aí vai evoluindo para os políticos, para a burocracia em si, não só a burocracia da política, mas também a própria burocracia policial. O sistema educacional entra nesse balaio na 4ª temporada, que é uma das minhas preferidas, que a gente tem, sei lá, policiais que a gente conheceu na primeira temporada, o cara se mete numa grande confusão e vira professor da escola pública na 4ª temporada, e a gente vê como funciona, e é uma análise quase documental mesmo, é uma ficção, mas até o jeito de gravar, sem trilha sonora, sem um mocinho e o bandido, é muito interessante. E a última temporada, inclusive, é sobre o jornal de Baltimore, que é da onde o criador da série veio, e ele conhece bem, e tem muita história para contar a respeito disso. Muitos artistas famosos foram lançados por The Wire, entre eles o Michael B. Jordan, que todo mundo gosta muito. Tem interesse. Outro galã também, o Idris Elba, que também Gente... O personagem do Idris Elba é sensacional, que ele é uma espécie de empresário do traficante. O traficante da primeira temporada usa os ensinamentos do personagem do Idris Elba para lavar dinheiro e para conseguir... É o coach. É o coach do... O Idris Elba é o coach do traficante, é genial. E aí, além disso, tem o Dominic West, que também fez bastante filmes e séries famosas depois disso, e o Lance Reddick. Então é uma turma boa, tem personagens fascinantes. Um dos protagonistas, de certa forma, da série é um mendigo alcoólatra viciado em heroína, e a gente acompanha, né, o impacto daquela estrutura toda na vida de uma pessoa, a tragédia que é aquilo. Tem um outro cara que é um traficante chamado Omar, que é o personagem preferido do Obama. The Wire é a série preferida do Obama. E o Obama até... Aí agora tu argumentou bem, Agora você, trouxe uma galera de peso. Olha o que o Obama diz sobre The Wire. Não sou eu que estou falando, embora eu concorde, mas The Wire não é só uma das melhores coisas já produzidas para a TV. É uma das melhores obras de arte produzidas nas últimas décadas. Olha que coisa impressionante, porque faz refletir sobre o comércio de drogas e seu impacto nas periferias, e humaniza essas histórias. Então,
Quem tiver interesse sobre essas questões todas, que são questões que nos comovem de maneira fortuita, acho que The Wire traz um cenário que é muito interessante e é muito bem consolidado. Assim, os personagens, eles agem não como se tivessem sido escritos, eles parecem reais. E acho que isso é muito interessante. Por favor, assista The Wire. Pois é, eu tenho uma dúvida. The Wire vai fazer 20 anos, é isso? De 2002? Vai fazer 20 anos. E não é uma série datada? Não é uma coisa que você assiste e fala, pô, série velha? Porque eu tenho preconceito com série velha. De jeito nenhum. Esse, pra mim, é a maior barreira. Pra mim, além de uma questão visual, que eu fico, pô, a câmera não era HD, entendeu? Eu tenho esse preconceito. a uma HBO, coisa granulada. A HBO, olha que legal, a HBO remasterizou tudo. Tem uma qualidade. Então. Eu assisti quadradinho ainda, mas hoje em dia, se você acessa lá o app, você vê completamente Full HD. Aí é bom demais. 400 milhões de pixels. E é um negócio. Tanto a temática quanto a levada é tudo muito moderno, é tudo muito atual, porque, claro, o ritmo desse cara, o David Simon, é um ritmo diferente, não é uma série frenética, é uma série que demanda uma certa energia por parte do telespectador. Tem que saber que vai vir coisa boa. Porque a recompensa não vem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro episódio. Mas quando as coisas começam a fechar, tu fala assim, porra, que bom, valeu cada minuto investido. E eu sou um cara que nos últimos 10 anos acho que já revi The Wire umas 3 vezes, porque é bom, é legal demais, assim, os atores são ótimos, o roteiro é muito bem feito e é uma turma boa, e cada temporada tem uma versão da trilha sonora na abertura que eu amo também. Eu às vezes estou em casa aqui e fico ouvindo. É a mesma música, sempre com algum outro cantor tocando. É uma música do Tom Waits e tem versões do Blind Boys from Alabama, várias pessoas. É um negócio realmente extraordinário. Não, agora você me conquistou. Você já está argumentando há algum tempo para me fazer assistir The Wire, mas eu tenho essa barreira da série antiga. Mas agora eu realmente eu amo séries que tenham relação com crime, polícia, esses jogos policiais e tal. Então já é uma série que me apetece. Eu já vi todas, mas é macro, não é só isso. É isso que você está explicando. Vai muito mais profundo e ele vai te guiando por esse aprofundamento. Isso que é legal, porque na primeira temporada tu pensa, pô, é uma série policial com pouca ação. E aí tu vai entendendo qual é o objetivo real do cara, que é muito interessante. E todas as histórias principais de The Wire são baseadas em casos reais que o David Simon cobria na época de jornalista. Então, a gente sabe quem é o cara que inspirou o Omar Little, um dos melhores personagens de dramaturgia desde Shakespeare. É um personagem, ele é um traficante, o Bella, ele é um criminoso, ele é o Robin Hood. Ele rouba de outros traficantes para ter o seu... Entende? E aí ele, quando invade, todo mundo fica apavorado porque ele é um cara extremamente violento. E ele, ao mesmo tempo, ele quebra um paradigma que na época tinha, que ele é um cara homossexual, que abertamente tem os seus namorados, e ele não gosta que as pessoas falem palavrão, e ele fica assobiando uma musiquinha característica que assombra a cidade. É muito interessante. E na terceira temporada, se eu não me engano, tem a Cracolândia. Tem um lugar lá num trecho da cidade que é Amsterdã, que é onde as pessoas vão usar droga, e aí começa a ter alguns assassinatos lá. E aí tem uma briga de burocratas que eles ficam tirando os mortos de um lugar e levando para outro. E a grande briga da temporada é de quem que são esses mortos dentro da polícia. É um negócio muito interessante. Desculpa pelo spoiler, assista The Wire. Não, olha, defendeu muito bem. Acho que conquistou mais audiência pra série. Comemoração, gente, 20 anos também. 20 anos. Pronto. 20 anos e nada sólidos, mudou. 20 anos sólidos. Isso aí. E o próximo projeto do David Simon, inclusive, é sobre a polícia de Baltimore de novo, que vai ser uma minissérie pra HBO. Fica aí a dica. Um beijo, tchau. Falei demais, né? Eu The
The Wire, Faustão e BBB são meus fracos. Olha, sensacional. Mas nós temos mais defesas aqui. Vamos ouvir agora. A gente chamou uma galera. Vamos começar ouvindo o Walter Regi, ele é criador de conteúdo para as redes sociais. Veio contar pra gente por que Lovecraft Country é a série mais importante da vida dele. Vamos ouvir. Boa. Salve, Isa e Chico! Eu sou Walter Regi, cineasta, blogueirinho de favela, e hoje eu vim convencer vocês a assistir a minha série preferida, Lovecraft Country. Eu vou começar pela sinopse. É a história do Atticus, que tá na Guerra da Coreia, nos anos 50, e aí ele volta pra Chicago porque o pai dele, o Montrose, simplesmente sumiu e ninguém sabe onde ele tá. A relação dos dois já não tá muito boa, mas o Atticus fica preocupado. Pra onde será que meu pai foi? O Atticus desconfia que o sumiço do pai dele tem muito a ver com um antepassado da mãe dele, que já é falecida. Qual será o mistério da mãe do Atticus? Aí ele resolve convidar o tio dele, o George, e a Letitia, uma amiga de infância, pra cruzar o estado pra procurar o pai dele, né? Só que o que eles não contavam, ou contavam, é que nessa viagem eles encontrariam muitos racistas e, pra piorar a situação, monstros inspirados nos contos do escritor Lovecraft. Aí eu fico pensando aqui, o que será que é pior, gente? Os monstros ou os racistas da década de 50? Mas, gente, isso é só o começo, tá? Porque assim como nós, negros, o Atticus, ele descobre um poder que os brancos vão querer roubar dele. Aí eu pergunto pra vocês, qual será esse poder? Agora eu vou falar umas curiosidades pra vocês. A série foi inspirada nesse livro, Território Lovecraft, do escritor Matt Huff, que é um homem branco, mas retratou o racismo muito bem. Mas aí entrou a produtora linda, maravilhosa, poderosa Misha Green, preta, e colocou aqueles elementos que só a gente sabe, né? E aí ela se juntou com um mestre maravilhoso, que eu vi essa camiseta, Jordan Peele, o mestre do terror, e fizeram uma série, gente, com muito entretenimento, muito terror e muita informação. Então assistam Lovecraft na HBO. Será que eu convenci? Assistam, senão os monstros vão vir pegar vocês. Beijo. E acho que tem um subtexto, né, muito interessante para essa mistura dessa série, é que, segundo registros a respeito do autor, Lovecraft, ele era um cara racista. Tem correspondência dele com a família, dele falando coisas horrorosas, e eu achei interessante essa mistura da série, que meio que bota esses dois subtextos, como o terror do racismo e o terror do Lovecraft, como uma coisa só, no final das contas, né? Tem um escritor francês que escreveu sobre o Lovecraft, que é o Michel Houellebecq, que ele afirma categoricamente o Lovecraft sempre foi um cara racista, e eu acho interessante o conceito dessa série, como que eles misturam as questões reais e sobrenaturais. E uma coisa interessante é que nos últimos tempos o tema afrofuturismo, né, a mistura das questões raciais com esse toque de ficção científica, principalmente para tratar de ficção, livro afrofuturista, série, filme, ficou muito na moda, teve muita projeção, esse assunto, esse conceito, esse universo que já existe desde os anos 60 nos Estados Unidos, né, com as primeiras iniciativas que foram identificadas ali como afrofuturismo. E essa série trata dessa questão racial com esse mundo de ficção científica, fantasia, esses monstros. Então, para quem tá querendo entender como é que funciona, o que é uma série afrofuturista, eu acho que vai aí também, já fica essa sugestão de Lovecraft Country. Eu comecei a ver, mas eu não terminei. Então eu tô devendo, já fica aí pra mim mesma essa cobrança, porque todo mundo que eu conheço, que pesquisa, estuda, se interessa por questão racial, amou essa série. Toda semana no Twitter era a galera comentando direto. Episódios muito densos, muito pesados, assim, de conteúdo, mas elogiadíssima. Sem questões, sem parênteses. Foi uma série muito elogiada pela galera negra que estuda esses assuntos. Então o Walter já falou aqui, né, que ele já deu a letra toda, mas fica aí a minha chancela, se é que eu posso chancelar mais ainda, mais do que eu vi todo mundo comentando de Lovecraft.
Tem uma outra série que a gente falou aqui, inclusive, não é um podcast, uma série chamada 30 Monedas, que é basicamente, foi o nosso episódio sobre acúmulo de trabalho. Muitas funções. Muitas funções. O cara é simplesmente exorcista, boxeador e ex-presidiário. Ele está exilado numa remota cidade da Espanha e ele pede ajuda do prefeito, do veterinário, quando uma série de fenômenos paranormais começam a acontecer. E aí o nosso querido amigo, o senhor doutor Oswaldo Marque, do canal Tracheira Violenta, ele gosta muito dessa série, já apareceu aqui conosco, assim como o padre boxeador. O Oswaldo é sócio nosso aqui, e ele falou um pouco a respeito de 30 Moedas. Olá pessoal, oi Chico, oi Isabela, muito legal estar aqui no Não É Um Podcast, muito obrigado pelo convite. Eu sou Oswaldo Marques, sou do canal do YouTube Tracheira Violenta e também do podcast Dissecando Medo da HBO. Eu tô aqui para falar de uma série que eu gosto muito, é a série de terror espanhola 30 Monedas. E por que vocês devem assistir 30 Monedas? Vamos começar pela equipe por trás do projeto. A série foi idealizada pelo Alex de la Iglesia, que é um diretor e roteirista espanhol que foi responsável por vários filmes do cinema fantástico espanhol, desde os anos 90 até hoje. Ele faz filmes que são considerados cult classic e que tem todos um estilo meio absurdo que é bem característico do diretor, que ele leva pra série também. A série também tem um visual belíssimo, que é do cinegrafista Pablo Rosso, que é conhecido por ser o cara que fez o visual, a câmera dos filmes do REC, talvez a franquia mais famosa de terror que surgiu da Espanha. Eu também gosto muito da história da série, acho bem criativa. É sobre as 30 moedas amaldiçoadas que Judas recebeu por trair Jesus. Uma dessas moedas para em um vilarejo pequeno na Espanha hoje em dia, e o vilarejo começa a ter eventos bizarros. É uma série de terror sobrenatural e tem todo tipo de terror esquisito aqui. Tem monstros extravagantes, tem possessão, tem até espelho amaldiçoado. Todo episódio tem alguma coisa nova que te mantém assistindo, te mantém curioso para saber o que vai acontecer. Além disso, a série tem também um elenco muito carismático, tem personagens complexos e acho que o mais importante, ela consegue misturar bem o terror, o suspense, umas cenas de ação que são muito legais e também um humor bizarro que, como eu disse, é característico do diretor. Então é isso, eu acho que é uma série muito divertida e eu gosto bastante dela. Olha, eu tenho medo. Eu não vejo nada de terror, gente. Eu sou muito cagona, eu sou muito medrosa, eu tenho muito medo. Então, assim, acredito 100% no Oswaldo. Quem gosta de terror, tem o podcast também da HBO, Dissecando Medo, que ele falou, que é sobre conteúdos, séries de terror do catálogo da HBO. Ele pode falar isso muito melhor do que a gente. Mas eu, assim, lavo minhas mãos, não prometo nada. Eu evito também, sabia? O que eu já vi de documentário sobre filmes de terror clássicos, atuais, eu adoro ler e ver a respeito. Mas assistir o filme mesmo eu evito. Eu sei lá, minha casa é cheia de janela. Eu sou da geração traumatizada por 3 filmes. O primeiro filme de terror que eu assisti na vida foi Olhos Famintos. Eu era criança e aquilo ali foi bizarro pra mim. Foi um trauma horroroso. E eu sou da geração Bruxa de Blair. Olha aí. Eu imagino, tem 2 edições, né, já do Bruxa de Blair. Eu imagino que seja talvez a mais nova. Se eu não me engano, não sei se tem 2 ou não. Mas era aquele negócio que eu assisti meio pré-adolescente e era aquilo. É a fita verdadeira que acharam na floresta, porque tinha todo um storytelling do Bruxa de Blair, não sei se vocês lembram, que ele foi filmado como se fosse com uma câmera de mão, e a premissa era que aquelas fitas tinham sido encontradas e eram todas imagens, né, verdadeiras de um acampamento. Os amigos foram acampar no mato e começaram, né, todo aquele pavor de seres assombrados, fantasmas e tal, atormentarem eles. Aquelas fitas tinham sido encontradas. Então, essa história foi levada por gerações. E eu sou a geração atormentada por Bruxa de Blair e depois Atividade Paranormal. Então, assim... Meu Deus. Depois disso, eu criei um certo pavor e eu evito. Não consigo, gente. Tenho medo. Tentei e tenho medo. Eu evito também. O mais longe que eu já fui foi Chucky, o boneco assassino.
Mas ainda assim, só quando eu sabia que não ia dormir sozinho depois, sabe? Bom, temos mais uma convidada muito especial que veio falar de uma série que eu amo. Que quase foi a série que eu peguei pra fazer a minha defesa, mas ela é especialista nesse assunto. Bárbara dos Anjos veio falar aqui de Sex and the City, que está remasterizada todas as 6 temporadas na HBO, e agora nós temos a continuação, né, que é And Just Like That, que eu estou amando. Eu tô vendo todos, toda semana, religiosamente. Eu tô adorando as personagens novas. Eu tô adorando o rumo que a série, né, tá tomando. E a Bárbara veio defender todo esse clã Sex and the City como uma fã que ela é. Desde a primeira temporada dos anos, lá em 98, ela assiste. Quando a época que não era ainda VHS que tinha, né? Você alugava o box quando você queria ver depois. Outros tempos. Bárbara veio defender pra gente. Oi, Bela. Oi, Chico. Aqui é a Bárbara dos Anjos Lima, jornalista e podcaster no Estamos Bem e no Sexoterapia. E eu tô aqui pra defender a honra de Sex and the City, a maior e melhor série feminista e feminista de todos os tempos. Sim, porque depois dela todas tentaram beber na fonte, algumas com sucesso, outras nem tanto. Mas é fato que todo mundo se inspirou ali na história de Carrie, Samantha, Miranda e Charlotte, que começou no final dos anos 90 e revolucionou o jeito que as mulheres falavam de sexo, comportamento e relacionamento na TV mundial. A série também é um patrimônio fashion da humanidade. Sim, Patricia Fields, a estilista americana que compunha os looks lá, marcou história. Todo mundo que gosta de moda, que entende de moda, sabe da importância da Patrícia e de tudo que ela construiu ao longo da história. Também, Sex and the City fez Nova York, que já é a maior cidade, ou pelo menos uma das cidades mais importantes do mundo, ficar ainda mais pop. Os restaurantes, os lugares em que a Carrie e as amigas frequentavam viravam ponto turístico. Eu mesma, a primeira vez que fui lá para Nova York, fiz um passeio, fui em vários dos lugares que elas frequentavam. Alguns eu não tinha dinheiro para entrar nem comprar nada, mas a Magnolia Bakery, por exemplo, que era o lugar onde elas compravam os cupcakes, tinha uma fila de virar esquina, era um hit, até hoje que marcou realmente história e virou um ponto turístico, como eu disse. Mas o que a série tem de mais importante e inegável é o jeito que ela tratou de sexo, relacionamento, comportamento e da autoestima das mulheres que elas representavam ali e que se sentiam representadas na época. Eu sei que a série tem vários defeitos, ainda mais hoje a gente vendo, acho que faltava representatividade. Hoje as discussões que tem lá parecem antigas, mas em 98, se hoje nós, mulheres millennials e Z, podemos falar abertamente com orgulho dos nossos sugadores de clitóris, foi porque lá atrás essas 4 mulheres falaram do Habit, até hoje o vibrador mais vendido da história. Então assim, gente, Sex and the City mudou para sempre o jeito que as mulheres e talvez deveria também os homens falaram de sexo, relacionamento. Virou tese de mestrado, doutorado nas maiores universidades americanas e eu, particularmente, acho que todo mundo deveria assistir, principalmente os homens héteros, viu, Chico? Acho que todo mundo deveria assistir pelo menos uma temporada ou uns episódios perdidos para entrar em contato com esse lado da vida que é tão importante, né? Eu acho que pessoas que conseguem falar abertamente mais sobre sexualidade, sobre relacionamentos, são mulheres e homens mais bem resolvidos e mais propícios a serem felizes. É isso, gente. Assistam Sex and the City. Vocês merecem. Ai, gente, eu sou muito fã. Chico, você já viu algum episódio assim perdido, filme, qualquer coisa desse universo? Cara, não, é uma bobagem, mas não, nunca tive muito interesse, assim, eu sempre fiquei mais olhando de fora e meio que assim, isso aí... Não... De mulherzinha. Porra. Mas assim, é uma série que tem, né, a premissa é ser uma série, né, de mulheres para mulheres. Mas é muito divertido, assim, realmente foram 6 temporadas e 2 filmes. Mas eu acho que é uma sensação que você vira amiga, sabe? É uma coisa impressionante. Viver aquela relação. Eu assisti Sex and the City criança. Minha mãe era viciada. Ela tem até hoje, né? Os boxes das temporadas. Era DVD, a gente alugava na locadora. Depois ela comprou os boxes. Ela tem até hoje todos. Ela não se perdoa que ela emprestou-se da segunda temporada para uma amiga que nunca devolveu. Essas coisas de antigamente, né? Essas tretas de antigamente.
E eu sempre assistia com ela, eu cresci assistindo e reassistindo várias vezes. Eu tinha um episódio favorito da 4ª temporada, que a Carrie desfila. Ela participa de um desfile e eu assisti aquilo 200 vezes, pra ter noção como eu era realmente criança, porque ficava vendo aquele troço todo dia, eu botava o DVD. Era a tua galinha pintadinha. Era tipo isso, era tipo isso, assim. Eu tinha meu episódio favorito da 4ª temporada, que eu assistia todos os dias, que tinha uma música que eu gostava, e eu ficava colocando aquilo. Gente, eu nasci em 96, a série estreou em 98. Quando ela acabou, eu tinha 8 anos, né, em 2004. Eu era muito pequena ainda. E aí fui assistindo aquilo, reassistindo com a minha mãe em vários momentos da minha vida. Alô, Ciro Darlan. Tinha aquela tapadinha de olho, né? Clássica. Tinha uma cena, né, de sexo, a minha mãe. Opa, isso você não pode ver, não. Então, tinha isso. As crianças de antigamente eram expostas a esse conteúdo, mas sempre com aquela mãozinha ali na frente. Não olha, não olha. Mas melhor isso do que Olhos Famintos. Não, definitivamente, eu acho. E aquilo me fez crescer com aquelas mulheres faziam parte da minha vida, claro. Entendeu? E aí, quando lançou o filme, os filmes eu já vi, eu já era mais velha, eu já era pré-adolescente, eu já era adolescente, então já foi em outro momento. E quando lançou o And Just Like That, cara, a minha sensação, juro, não dá pra explicar, gente. Parecia que eu tava vendo de novo, tava assim, reencontrando amigas que eu não via há muito tempo. Eu tava meio blasé, quando começou, que começa assim, elas de costas, e alguém chama a Carrie e ela vira assim, eu dei um grito, tipo assim, meu Deus, sabe? Meu Deus, eu não acredito. Então, assim, é maravilhoso, você se torna parte desse universo. E, nesse momento, as discussões que estão sendo trazidas nessa continuação, né, do And Just Like That, que agora elas têm 50 anos, elas têm outras crises, né, muito diferentes quando elas tinham 30 e poucos lá atrás, elas têm outro momento de vida, de relação, os filhos estão todos adolescentes, então agora elas são mulheres de meia idade lidando com os filhos adolescentes, lidando com esses casamentos de 20 anos, lidando com as transformações do mundo, né, agora dessas discussões raciais, são mulheres brancas, então a série só tinha gente branca, isso foi uma crítica muito grande que sofreu nos últimos tempos, e agora eles estão inserindo várias personagens negras que têm suas próprias histórias, suas próprias complexidades, então não são só as amigas ali das protagonistas. Tem um novo debate também sobre sexualidade, que eram aquelas 4 mulheres hétero, né? Bem engessado, assim, e agora tem mais diversidade também de orientação sexual, de identidade de gênero. Então, gente, tem algumas pessoas que estão criticando And Just Like That, mas eu sou contra todas essas críticas. Eu não quero nem saber. Eu estou amando todos os episódios, estou fazendo lobby semanalmente. Assistam, porque tá maravilhoso. É um reencontro, assim. Quem não gostou não entendeu. Não entendeu. Eu acho que quem não gostou, basicamente, eu acho que assim, quem não gostou, talvez não tenha essa relação prévia, sabe? Não tem essa relação de proximidade. Alguém que só viu o filme, alguém que só tá vendo essa continuação. Porque, cara, todo mundo que eu conheço que tem essa relação longa, que cresceu assistindo, que tem essa proximidade, tá amando. Porque é isso, é um reencontro, entendeu? É a sensação de reencontro. Então, quentinho no coração. Ô, Isabela, é um especial ou é tipo uma série nova que pode durar vários... É uma série nova, eles estão deixando várias abas abertas. Eu não sei se já foi renovada, se será renovada, se vai ter segunda temporada, mas uma das atrizes não topou participar, né, a Kim Cattrall, que faz a Samantha, que é a melhor personagem, a verdade é essa, ela não topou participar. Mas eles não fecharam a porta, ela tá presente na série de certa forma, então eles deixam vários ganchos pra desenvolver. Se tiver uma outra temporada e ela quiser voltar atrás e participar, o gancho tá ali, sabe? Então não é uma série, não é uma temporada que tá fechada aparentemente, sabe? É uma porta aberta aí. Que ela é brigada com a Sarah Jessica Parker. Eu li essa semana. De anos atrás. É bom. É uma treta que se estendeu por muitos anos. Eu fui ler uma matéria outro dia que eram 42 tópicos e momentos pra você entender essa treta, que começou ainda lá, tipo assim, sei lá, nos anos 99. Logo no início essa treta começou e ela se estende até hoje.
Mas faz muita falta a Samantha, mas ainda assim tá bom demais. Tá bom demais. Excelente. Uma outra série que a gente vai falar aqui também é que o glorioso M.M. Isidoro, que é roteirista, que é uma pessoa muito importante, inclusive, um cara fascinante, cheio de história boa para contar. Ele é apaixonado pela série Leftovers, que foi produzida e escrita pelo Damon Lindelof. Quem gostava de Lost conhece esse nome, é um cara que fez bastante coisa legal na TV. É uma série em que, em dado momento, uma parte, 2% da população mundial desaparece. E aí ninguém sabe, ninguém viu o que aconteceu. E aí são 3 temporadas muito interessantes. E o M.M. Isidoro vai falar para nós com garbo e elegância que lhe é peculiar. Ele vai contar para nós. Oi Bela, oi Chico, tudo bem meus não podcasters? Aqui é o M.M. Isidoro e eu tô aqui para falar da minha série favorita de todos os tempos. Se você aí já ouviu algum dos podcasts que eu apresento aqui na casa, você pode achar que eu tô falando de Watchmen, His Dark Materials, Lovecraft Country, mas isso só vai mostrar que você não prestou atenção no conteúdo que a gente gravou aqui com tanto carinho. Porque se você prestou atenção, você vai saber que a minha série favorita é The Leftovers. Pra quem não viu a série ainda, para agora esse podcast, vai lá na HBO Max, aperta play nas 3 temporadas mais perfeitas de televisão que a televisão estadunidense já produziu, e aí você volta aqui e ouve o resto do episódio. Vai lá, a gente vai esperar um pouquinho aqui. Tá, mas se você ainda precisa de um pouco mais de convencimento, a série ela começa numa cidade pequena, nos Estados Unidos, um pouquinho depois de um evento mágico, misterioso acontece, onde 2% da população mundial desaparece. Esse 2% pode parecer um número pequeno, mas em bilhões de pessoas, são milhões de pessoas que desaparecem magicamente. E aí, a série se pergunta o que acontece, como o nome já diz, com quem ficou para trás, para quem foi deixado para trás. E se essas pessoas foram pro paraíso? E se as pessoas foram pro inferno? Se as pessoas só sumiram? E se existe mundos paralelos? O que acontece com quem perdeu a família inteira? O que acontece com quem não perdeu ninguém? Tem gente que vai pirar, tem gente que vai fundar um culto. O que acontece se você for religioso? O que acontece se você é um cara da lei? Se você é só uma dona de casa, uma mãe de família? Então o que acontece com você quando tudo que você conhece é questionado? Porque as pessoas que você mais ama foram embora ou até porque elas continuaram do seu lado, porque vocês não foram selecionados. É uma série muito bonita, cada temporada acontece num lugar diferente, num tempo diferente, então você vai acompanhando como os personagens vão evoluindo durante o tempo, nesse mundo novo, nessa situação nova. E é uma série incrível, é a série que eu queria ter feito na vida, é uma série que tem de tudo, ela é engraçada, ela é bonita, ela tem uma trilha sonora incrível, ela tem até um padre que tá num navio onde tá rolando uma orgia em nome de um leão. A parada, tipo, vai pra lugares que você nunca espera que vai acontecer. E tem, na minha humilde opinião, um dos episódios mais perfeitos de final de série que já foi feito. Então, espero ter convencido vocês a assistir The Leftovers, se você ainda não assistiu, porque tudo que o Damon Lindelof tá tocando ultimamente tá sendo incrível e eu ouso dizer que ele é a nossa nova mãe de Ná, porque tanto com Watchmen quanto The Leftovers ele previu o que poderia acontecer com a gente, seja o Watchmen nas questões raciais, de Black Lives Matter, seja aqui no The Leftovers, com o que estamos vivendo agora nessa grande coronacrise. Mas a série é bacana, prometo. Aperta play aí e se você não gostar, você tá sem coração, amigo. Cara, é excelente. Você assistiu? Eu sou completamente apaixonado por essa série. Ela é muito, muito boa. Eu concordo quando ele diz que é a mais perfeita, no sentido de que, assim, ó, o Damon Lindelof, ele fez Lost, que era uma confusão, né? Os caras foram inventando enquanto a coisa acontecia. Uhum. E aí o que ele fez com The Leftovers? Ele planejou. Ele falou assim, ó, eu quero contar essa história em 3 temporadas, vai ser assim, assim, assado, e acabou. E é isso, é uma história redondinha, é muito bem feita, tem
significados, né? E dependendo do lugar onde a gente está, ela tem um significado diferente. Agora, com a história toda da pandemia, acho que tem uma correlação. Pois é, e a série é muito anterior. A série é de, 2016, 2000, sei lá de quanto. Mas é muito interessante, é muito bem feita, tem personagens cativantes. Esse culto que ele falou, eu adoro. Na primeira temporada é uma esquisitice, a galera fumando, assim, meio catatônica. É muito bom. Eu voto com o senhor doutor Isidoro. Pô, me interessou muito. Isso que ele falou, né, do final, e você também agora, que é um pouco do que a gente tá vivendo, né, nessa pandemia. A gente ficou muito longe, né, de sumir 1%, 2% da população mundial, mas só no Brasil foram 600 mil pessoas. Então, todo mundo, mais, né, de 600 mil. Então, todo mundo conhece alguém que é isso. Do dia pra noite, a pessoa tava bem, pegou Covid, foi internada, 3 dias depois morreu. Então, todo mundo tem essa história de alguém que a sensação é essa, que desapareceu. E foram muitos desaparecimentos ao mesmo tempo, num intervalo de tempo muito curto, né? E pessoas mais próximas, pessoas mais distantes, artistas, ídolos, ícones, então, de diferentes relações que a gente constrói. Então, eu fiquei muito interessada pensando nesse viés desses lugares diferentes, mas pensando nesse viés da pandemia. Eu acho que eu vou assistir real. Quem está se dando muito mal nesse episódio é o Martim, que vai ficar sem a mãe durante alguns dias. Olha, porque já tem começar. Já tem 5 séries que a Isabela está convencida nesse episódio. O menino vai ter que ficar umas 10 horas por dia na creche. Sobre isso? E é isso, tá resolvido. Eu queria dizer para nossa audiência que a minha palavra do ano é lazer. Ano passado, 2021, eu só trabalhei e cuidei de filho. Eu não fiz mais nada, eu não assisti nada, eu não li nada, eu não fui a lugar nenhum. Eu não fiz absolutamente nada. Eu só trabalhei. No tempo que eu não estava trabalhando, eu estava cuidando de criança as outras 24 horas do dia. Então, para esse ano, eu quero ver realmente, assim, todas as séries que eu não vi, eu quero ler todos os livros que eu não li. Eu estou 100% focada no meu lazer. Então, a criança vai pra creche e eu vou ter algumas horas por dia que eu vou trabalhar? Também. Eu vou tirar um cochilinho? Também. Mas eu vou assistir minhas séries. Então, pode mandar que esse ano, que a hora é essa. Mereci. A hora é essa. The Leftovers. Excelente. Vem aí. E, enfim, temos outro prêmio. Além do prêmio do lazer, temos também uma premiação muito importante para a gente dar seguimento a esse episódio, Isabela. Pois é, temos algumas categorias que nós separamos aqui, nossa equipe maravilhosa, que a gente vai dar os nossos campeões. Aí é individual, não vamos batalhar, tá? Vamos aqui dizer o que a gente acha melhor dentro dessas categorias para o nosso prêmio pessoal, não é um podcast, ok? Vamos lá. Chico, primeira categoria, melhor série para maratonar. Eu ia fazer uma gracinha e todas as categorias eu ia falar The Wire. Mas não, eu vou eu já falei muito de The Wire, acho que seria um pouco desagradável da minha parte. Minha sugestão é Segura a Onda, do Larry David. A gente já falou com o Chiquinho Scarpa dessa série aqui no começo da temporada. Curb Your Enthusiasm. São 11 temporadas. É o cara que inventou o seriado Seinfeld junto com o Seinfeld. E ele, bilionário por conta de Seinfeld, ele falou, vou fazer minha série com a HBO. E aí ele faz quando dá na telha. Então toda a temporada é muito boa, porque ele não tem pressão nenhuma. É uma série do que ele quer dizer naquele ano. Ele faz há 20 anos, tem 11 temporadas, é só quando ele tem certeza. É maravilhoso. E todas são muito boas. Assim, a que acabou esse ano passado, a 11ª temporada, é muito engraçada, assim como todas as outras. Quem é fã de Seinfeld, inclusive, acho que na 7ª temporada eles fazem um remake de Seinfeld, porque o Larry David quer convencer sua ex-mulher a voltar com ele, e aí ele faz um remake de Seinfeld com todos os atores originais. É muito boa essa série. Bom, a minha melhor maratona, eu acho que eu tenho 2, mas eu vou escolher a que de fato eu maratonei. Não quer dizer que seja uma série que eu tenha amado loucamente, mas é aquela série que, assim, você sentou, poucos episódios, vários ganchos, plot twist que você não consegue parar de ver, que é The Undoing. Não é uma série
que eu vire pra você e fale, pô, excepcional. É entretenimento puro com Nicole Kidman e Hugh Grant. Então são um casal, eles interpretam um casal na série, 2 atores fenomenais. O Hugh Grant, então, tá atuação maravilhosa. Enfim, acontece um grande desastre, coisas acontecem na série. E essa mulher e esse casal é uma coisa meio gato e rato ali. A mulher tentando descobrir o que aconteceu e o cara meio enganando ela. Enfim, não vou dar spoiler, mas é uma série que todo final ela acaba com aquele plot, aquele gancho que você fala, cara, não vou poder parar, tem que assistir o próximo, tem que assistir o próximo, tem que assistir o próximo. Então, pra maratonar, tipo assim, sentou no sofá 2 da tarde, 10 horas da noite você terminou, acabou, fechou ali. Então é ótima pra isso. Tem 6 episódios, finalizou em um dia. Então, pra uma boa maratona, assim, de um thriller ali, policial e familiar, The Undoing, eu recomendo. Próxima categoria que nós temos aqui, vamos lá, melhor distopia. Bom, essa pra mim é Eugenias, eu já fiz a minha defesa. O negócio prevê o futuro de forma assombrosa, mas nos prepara, sei lá, para o que vem por aí, traz discussões muito pertinentes, tem tecnologia, tem questão de identidade de gênero, tem uma pegada futurista, de ficção científica também, tem um monte de desastre social, sei lá. É o pior dos mundos, mas é o mundo que a gente está enfrentando. Então é uma distopia que nem é tão distopia assim, né? É apenas a pura realidade. Série excelente, uma única temporada, também é uma série boa pra maratonar, e Eugenias é uma série curta, de uma temporada, acabou, não vai ter mais, é só isso mesmo, muito premiada, vale dizer, é isso, excepcional, minha série favorita. Eu voto com a relatora, acho que é uma distopia muito interessante, e acho que tem uma abordagem no Years and Years que eu acho que virou meio que tendência, que é essa coisa um pouco exagerada, porque a realidade ficou exagerada, sabe? Se tu não pintar com tintas muito fortes, tu não consegue ter o retrato fiel do que está acontecendo, que é essa tragédia absurda em que vivemos. E acho que por isso que Years and Years é uma série tão bem sucedida, conceitualmente, crítica, público e, infelizmente, um acerto de tudo que previu. É uma tragédia. Mas, gente, é uma série que também tem um bom humor, né? Não é uma série pesada, não é uma série que você assiste e fica mal. Ela é uma série num ritmo, né, meio acelerado, assim. Ela tem bom humor, ela tem leveza. É divertida, é entretenimento. Não é uma série catastrófica, não é série de tragédia. Ela é uma série muito astral. É catastrófica, mas... Mas é astral. Mas de um jeito legal, É uma catástrofe super pra cima. E ela tem vários cortes rápidos, o tempo acelera. Então, assim, é engraçado. Tem vários conflitos geracionais também entre os adolescentes. Tem uma avó, tem os tios. Então, é uma série rápida, sabe? E eu acho que a nossa geração, a gente falou... Quando você falou de The Wire, eu pensei nisso, assim. Que você falou que é uma série que demora pra se construir, né? Você tem que assistir sabendo que, o momento vai chegar. Eu acho que a gente ficou muito mal acostumado com essas séries pra maratonar, né? Que nem eu falei de The Undoing, que é aquela série que todo episódio acontece uma coisa que você fala, caraca, meu Deus! Todo episódio tem que ter uma coisa, uma virada histórica. Gente, as séries não todas são assim, né? A gente ficou muito mal acostumado por esse formato de plot twist o tempo todo, de deixar aquele gancho pro próximo que você fica, meu Deus, não acredito que eu vou ter que esperar mais uma semana. Nananana. Mas, pra quem gosta de série com esse ritmo acelerado, assim, muita coisa acontecendo, muita informação, Years and Years atende perfeitamente a galera da energia lá em cima. Astral. Nossa próxima categoria é melhor alienação. Bom, de acordo, né, com o momento histórico em que vivemos, até a alienação nos faz pensar. Tem uma série, uma comédia também, que eu gosto muito, que se chama VIP. V-E-E-P. Que é com uma cidadã que também fez Seinfeld, coincidentemente, uma atriz chamada... Julia Louis-Dreyfus. Gostou? Falei bem? Tá tinindo no inglês. Ela interpreta uma vice-presidente dos Estados Unidos, a Selina Myers. E aí é uma comédia de meia hora, é engraçada pra caramba.
que vive as coisas mais absurdas. Assim, ela tenta concorrer depois à presidência, ela tenta dar um golpe, ela tenta fazer um monte de coisa, só que ela é extremamente inepta na maior parte do tempo. E a equipe ao redor dela é também, enfim, muito pouco sofisticada. E é muito divertida, é uma série muito divertida. Tem a participação... Premiadíssima. Leva todos os prêmios. Enquanto ela esteve no ar, acho que ela ganhou todos os Emmys e merecido. Assim, é muito, muito, muito interessante, muito engraçado. É meia hora por episódio e o cidadão realmente se diverte enquanto pensa, né? Um pouco sobre política, um pouco sobre o estado das coisas, mas a maior parte do tempo consegue desligar e falar, porra, tudo é ridículo, que legal. Olha, dentro dessa categoria que eu escolhi foi Sex and the City, não foi nem And Just Like That, porque eu acho que And Just Like That está muito viva nas nossas questões que a gente tem debatido, né, desses novos movimentos de sexualidade, identidade de gênero, feminismo, racismo. Eu acho que é uma série que te faz pensar mais, mas as primeiras temporadas que esses assuntos não existiam, eu acho que é alienação pura, é só elas contando, indo no bar, beber, e o namorado, e o relacionamento, e o sexo, não que não tenha pautas importantes, mas é bem alienação. Mas eu lembrei também de uma coisa que não é série, que tem no catálogo da HBO, que eu acho que é a maior alienação de todas, e talvez não levem para o lado negativo, que é Harry Potter. Tem todos os filmes do Harry Potter que trata, né, que é um universo que não existe, paralelo, com experiências que não existem no nosso mundo, talvez, né, quem sabe? Quem tá esperando a carta continua, né, até hoje, por enquanto. Mas que é um outro universo, então você se desliga, né, um pouco, acho que da vida que a gente tem e se conecta com aquele universo de Hogwarts, das mágicas, dos nananana. Então acho que para você se fechar num mundinho, que é um universo inteiro, né, que aquilo ali virou, né, o que a gente falou aqui, virou algo estratosférico, virou parque de diversão, virou tudo. Mas se quer ser alienado desse universo que a gente conhece, eu acho que mergulhar, fazer uma maratona aí de Harry Potter, você esquece que o mundo é desse jeito. Então, também acho que vou ficar com Harry Potter nessa. Boa, justo. A nossa próxima categoria, Isabela Reis, é a pior situação para se estar. Que é basicamente um contexto que seja lamentável a ponto de merecer um prêmio. Eu gostaria de começar falando de um negócio, pegando o gancho de não é uma série, mas são vários filmes. Hoje em dia tem essa moda do true crime, né? Mas a HBO, sempre à frente do seu tempo, nos anos 90, lançou uma série de documentários chamada Paradise Lost. Que era o quê? Era um documentário até bancado por bandas de rock como o Metallica e o Pearl Jam, porque 3 jovens do interior dos Estados Unidos foram acusados de matar crianças que apareceram mortas lá no vilarejo e tal. Aí eles foram presos, foram julgados por uma comunidade muito religiosa, porque basicamente eles gostavam de RPG e de música rock. Gente. Aí os caras ficaram presos anos. E tem uma trilogia de documentários chamada Paradise Lost, 1, 2, 3, A Perda da Inocência, alguma coisa assim, que mostra esses moleques presos aos, 14, 15, 16 anos, e todo o esforço dos seus advogados e deles próprios para provarem que, na verdade, os assassinos ou o assassino era outra pessoa. É uma história angustiante, sufocante, principalmente porque a gente sabe que eles ficaram muitos e muitos anos presos, até que a coisa começasse a ser melhor contada. E aí eu não vou dizer exatamente o que aconteceu. Não fala. Eu recomendo que as pessoas assistam. São 3 documentários chamados Paradise Lost. Depois virou filme. Tem uma série de desdobramentos que são muito interessantes. Arrasou. Quem não conheceu, por favor, conheça. Não conhecia. Gente, eu escolhi... Por perto do que o Chico falou agora, ele humilhou a minha escolha de pior situação. Porque não tem nenhuma situação pior do que, né, dessa que o Chico relatou agora, né? Queria deixar claro aqui. Mas eu escolhi Sins of a Marriage. Tá bom, tá.
porra, um caso, né, uma separação horrorosa, com traição, uma DRs infinitas. A série que abriu esse nosso não é um podcast, a gente abriu o primeiro episódio, a gente falou sobre Sins of a Marriage, que é com a Jessica Chastain e o Oscar Isaac. Sucesso total, um remake, né, de uma série-filme também lá dos anos 70, se eu não me engano. E é isso, é a história de um casal em crise, um processo de divórcio, e DRs homéricas, e brigas, e... Gente, pior situação possível para se estar, né, dentro de uma relação, de uma família. Eles têm um filho, então uma separação que também tem uma criança envolvida. Olha, Deus me livre. Eu acho que pra mim, essa pessoalmente, é a pior situação possível. Então, por isso que eu acho que eu escolhi. Pesadelo. Eu escolhi Sins of a Marriage, dessa pior situação pra estar. E a galera que assiste, se não tiver num momento bom, melhor segurar. Porque falam que o bagulho é deprê. É um pouquinho baixo astral, né? Eu vi os primeiros episódios, eu não terminei. Porque, porra, o negócio, você fica, caraca. Né, pra pensar, série pra pensar. Próxima categoria, personagem mais execrável, detestável, horrível, terrível. A minha escolha é Logan Roy de Succession. Eu acho que dispensa apresentações. Quem assistiu Succession sabe que é o personagem mais detestável da televisão, da história. É o patriarca da família Roy, que é um ser humano horrível. Na verdade, todo mundo de Succession cabe nessa categoria. Só tem gente horrorosa, só tem pessoas horríveis, antiéticas, caráter absolutamente duvidoso, péssimo. Então, Succession é a série com personagens mais detestáveis da televisão. Mas Logan Roy, se eu tivesse que escolher eu escolho esse, que é o pai dessa família, o dono desse conglomerado aí de mídia. De que se trata Succession, é o cara de 80 anos que está estudando a sucessão dessa empresa, e é uma coisa horrorosa, assim, todos os preconceitos, os piores métodos, o pior diálogo encarnados em um ser humano, e aí um ator impecável, porque a gente sabe que quanto mais a gente detesta o personagem, significa que aquela atuação é a melhor de todas. E outra série que também tem personagens detestáveis, que eu vou só fazer uma menção honrosa, é Big Little Lies. Que é uma série que você assiste, é sensacional, mas você assiste e você detesta todo mundo. Todos os personagens, você fala, meu Deus, todo mundo dessa série é insuportável. Todas as mulheres dessa série, são 4, são insuportáveis. Então também atuações impecáveis, mas nada bate Succession. O meu voto é Big Little Lies. Porque eu fico fascinado, porque ao mesmo tempo que são todas pessoas horrorosas, eu me peguei durante a série sempre torcendo um pouco por elas. Então, isso deixa ainda mais execrável, porque me faz um pouco execrável também. Eu fico torcendo por elas fazerem as piores coisas e não serem pegas. E aí são 4 pessoas horríveis na primeira temporada, daí na segunda temporada são 5, porque entra a sogra daquela lá, que também é perigosa. Meu Deus, eu tinha esquecido. Então são pessoas realmente terríveis. Cara, a sogra, que é a Meryl Streep, né, é uma coisa impecável a atuação. Maravilhoso. Não, ela e Logan Roy tá aqui, ó. Pau a pau. Nossa, eu tinha esquecido. Ia dar uma boa festa de Natal esses dois juntos. E a melhor série, pode ser que a gente citou, pode ser que a gente não citou, pode ser uma última menção a alguma outra. Eu vou falar de uma aqui que não foi falada, que é uma série assim. Eu acho que foi a melhor série de 2021 ou 2020, que é I May Destroy You. Uma série roteirizada, feita e interpretada. A protagonista também, além de ter feito o roteiro, é a Michaela Coel. É uma série, assim, sensacional. É a história de uma jovem mulher que sofre um trauma. E é o processo dela, ela tem relações muito conturbadas, amorosas, ela tem uma relação profissional também com o trabalho, ela é uma escritora, mas também muito conturbada, e ela sofre um grande trauma na vida. E a série é uma minissérie, só tem uma temporada, poucos episódios, ela lidando com esse trauma.
E é uma série, assim, bem redondinha também. Ela tem início, meio e fim, termina. O último episódio é uma coisa, assim... É bom demais. Não dá pra explicar. É bom demais. Você termina assim... você termina atropelado com aquele último episódio. É uma construção... uma mensagem final, né? Que é... tô toda arrepiada, juro por Deus. É boa demais essa série. A atuação da Michaela é uma coisa impecável. É uma personagem que você sente essa compaixão, ao mesmo tempo que é completamente totoca das ideias. Você fala, cara, essa mulher é maluca, completamente maluca, mas ao mesmo tempo você fala, cara, coitada. Você quer pegar ela no colo, assim. Não é uma relação de ser uma personagem de amorzinho, mas você quer pegar ela no colo. A vida, né, maltrata ela na série. Foi uma série injustiçada nas premiações, não foi indicada como deveria, não foi premiada como deveria. Mas excepcional, roteiro excepcional. E o último episódio é uma obra-prima, pra mim, assim. Não tem como não falar de I May Destroy You. Eu amei, mas é uma série muito pesada, tem muitos gatilhos de violência sexual. Acho que é sempre bom dizer isso, porque na época que ela estreou, muita gente só comentava, tem que assistir, não posso falar pra não dar spoiler, não sei o que. E várias pessoas foram assistir sem saber muito do que se tratava. E foram, né, confrontadas com aquelas cenas de violência explícitas que foram muito pesadas. Então é uma série que eu acho que vale um aviso de gatilho, de violência sexual, de estupro muito forte, que gerou muitas discussões importantes sobre esses assuntos e é perfeitamente construída. Eu amo de paixão. É uma boa série mesmo. Acho que até merecia ter ganhado prêmios que não ganhou, não concorreu. Foi uma injustiça das academias. É uma série muito interessante dessa mente criativa que é essa cidadã, que já tinha feito uma outra série muito boa e que agora arrebentou com a Emily Stone. Chewing Gum, a outra série. É muito boa também. Muito elogiada, muito elogiada. Bom, a melhor série é The Wire. Até poderia aqui falar de alguma outra coisa, mas não tem jeito. É The Wire. A gente não falou excepcionalmente hoje de Sopranos, que é outra série também sempre muito festejada, que é a série de todas as séries. É a série que, de certa forma, viabilizou tudo que a gente está falando aqui pelo jeito diferente, né? A abordagem justamente de não ter o amorzinho, de ser uma análise ali da cabeça do crápula, do canalha, e de humanizar as piores pessoas do mundo, que é um negócio que a HBO faz muito bem. Então cabe aqui. A melhor série é The Wire, isso não tem discussão. Muita gente fala que é Sopranos, eu discordo humildemente. Eu, Obama e as maiores mentes do planeta discordamos, mas Sopranos merece uma menção honrosa aqui. Olha, eu acho que chegamos ao fim do nosso Não É um Podcast Awards, nosso prêmio, para falar um pouco, defender as séries que a gente ama, desse universo que a gente gosta. Hoje é o último episódio da nossa temporada, então assim, se você gostou de tudo que você viu por aqui, comenta na nossa hashtag Não É um Podcast, deixa sua mensagem. Você que está assistindo aqui no YouTube, deixa sua mensagem aqui embaixo. Quem tá ouvindo no Spotify, agora tem uma forma de você dar uma nota, dar 5 estrelas pra gente aí, galera. Abre aí o aplicativo, dá suas 5 estrelinhas pra gente. A gente mereceu, fizemos um belíssimo trabalho aqui. Muito feliz, Chico Barney, com esta dupla, esta parceria, viu? Pô, foi uma satisfação inenarrável, eu diria. Foi muito legal. E se alguém gostou, enviem cartas para a HBO exigindo novos episódios para um futuro próximo, porque foi muito legal e temos muito a discutir nesse acervo absolutamente glorioso da HBO. É isso, o assunto vai ter para sempre, não acaba, nosso papo aqui poderia ser infinito, mas fechamos com chave de ouro, abrindo nosso coração, defendendo nossas séries amadas e falando sobre esse universo que a gente adora e adorou conversar com vocês. Muito obrigada a quem nos ouviu até aqui nesses 16 episódios dessa temporada e, quem sabe, a gente se vê por aí daqui a pouco. Um beijo. Não é um adeus, não é um podcast. Um beijo.